Todos encontraram, está aqui projetado, Lucas 15, do 8 ao 10, diz assim: ou qual é a mulher que, possuindo 10 dracmas, e perdendo uma delas, não acende uma candeia, varre a casa e procura atentamente até encontrá-la? E quando a encontra, reúne suas amigas e vizinhas e diz: alegrem-se comigo, pois encontrei a minha moeda perdida. Eu lhes digo que da mesma forma, há alegria na presença dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Pai, em nome de Jesus, essa é a tua palavra que fala comigo e a tua palavra que fala com o teu povo. E o Senhor, ó Deus, embora é plural, é de todos, o Senhor é um Deus singular, também é do indivíduo. O Senhor conhece cada um que entrou aqui de uma maneira particular. O Senhor estava com eles mesmo dentro do ventre da mãe deles. Quando eles estavam sendo formados, o Senhor os havia visto, e o Senhor já tinha um plano para cada um deles, e o Senhor os atraiu à tua presença e até esse lugar nessa noite, porque o Senhor quer falar conosco. Então, Senhor, eu me coloco à tua disposição como instrumento teu. Cala a voz do ego, todo impedimento satânico caia por terra, mas que seja somente a ação, o mover e a voz do teu Espírito nessa noite. Senhor, surpreenda-nos com a tua glória, com a tua presença. Vem com o teu fogo, trazendo salvação, trazendo avivamento, renovo, trazendo cura, Senhor, trazendo restauração, e que cada filho amado que entrou aqui saia daqui diferente, saia melhor, saia cheio da tua glória, da tua presença. Nós invocamos o teu nome nesse lugar e oramos crendo no nome do Senhor Jesus. Amém. Queridos, qual é a coisa mais importante na nossa vida? Se não nós sabermos quem somos, de onde viemos e para onde vamos. Se nós não sabemos quem somos, não sabemos para onde vamos. Se não sabemos de quem viemos, vai haver uma crise na nossa identidade. E muitos de nós que nasceu, que está aqui, nós que nascemos, estamos aqui, fomos gerados talvez por pais que não nos desejaram. Talvez um pai ou uma mãe que até pediu para fazer o aborto, ou que tomou um abortivo, um chá. Nós não vamos julgá-los. Talvez eles não conheciam Jesus, talvez eles estavam desesperados porque não buscaram o filho, o compromisso, buscaram o prazer e não rejeitaram a criança, rejeitaram a situação. Só que a situação é uma criança. Então nós sabemos que os nossos pais, eles legam a nossa identidade, eles nos ensinam sobre relacionamento e eles nos deixam uma herança. Os nossos pais, eles são responsáveis por nos lançar. A Bíblia diz que nós somos flecha na aljava dos nossos pais. E quando os nossos pais não nos projetam, quando eles não nos planejam, quando eles não nos promovem, nos dá um senso, um sentimento de não pertencimento, um sentimento de inaptidão, de inadequação, um sentimento de que nós não deveríamos estar aqui. E desde o ventre começa uma perseguição de depressão, de ideação suicida. Nós estamos no Setembro Amarelo. Desde o ventre persegue uma depressão ou uma ansiedade, um sentimento de que tem alguma coisa que está fora do lugar. Então, é muito importante nós entendermos que esse olhar dos nossos pais para nós deveria ser os pais, o representante de Deus, e os pais deveriam ser os parceiros de Deus para dar a verdadeira identidade, ensinar um relacionamento verdadeiro com Deus, com o outro e consigo mesmo. E os pais deveriam ser os primeiros parceiros a destrancar os nossos dons, os nossos talentos,
nos colocando na direção certa que o Pai eterno planejou para nós. Mas infelizmente, muitas vezes isso não acontece, porque os próprios pais, os nossos próprios pais, também não tiveram pais que fizeram isso por eles. E muitas vezes nós estamos tão chateados com eles, mas a vida deles foi bem pior que a nossa. E eles não conseguem dar aquilo que eles não receberam. Eles não conseguem superar o passado, porque faltou conhecer aquele que pode dar um novo presente, um glorioso futuro. Mas é quando nós entendemos isso, que por mais que os nossos pais não tenham conhecido o Senhor, e tenham falhado em nos colocar verdadeiramente no plano de Deus, ou deles serem parceiros de Deus, no projeto de Deus, e por não ouvir a voz de Deus, consequentemente, nós não temos como ser neutros. Ninguém é neutro. Ou nós somos parceiros no plano de Deus porque ouvimos o Espírito Santo, ou infelizmente nós seremos parceiros da concorrência do diabo, e vamos lançar os filhos na direção errada. Muitas vezes com essa rejeição desde o ventre, muitas vezes ensinando a beber, usar droga, trair, mentir, crescendo num ambiente de violência física, verbal, às vezes até abuso sexual, e essa identidade da criança já vem comprometida. Irmãos, nenhum de nós que está aqui nascemos diretamente de Deus. Nós nascemos a partir de um pai e de uma mãe, e nós não nascemos no ambiente do céu e nem do jardim do Éden. Nós nascemos no ambiente da nossa casa. Então a lei da herança e a lei ambiental vai formar a nossa identidade. Muitas vezes nós estamos tão magoados com Deus, porque nós passamos a culpar Deus por aquilo que nos acontece. E nós, como pregadores, pregamos que nós escolhemos o nosso futuro, que Deus nos deu livre-arbítrio, mas que nós temos que entender que nós não nascemos no campo da responsabilidade, nós nascemos num campo de herança. Nós não fomos criados diretamente da mão de Deus, sem pecado, como Adão. Nós não nascemos com, talvez, quantos anos Deus formou Adão? 20, 30? Deus formou Adão perfeito e maduro. E Adão veio de um pai perfeito, dentro de uma idade perfeita, sem nenhuma tentação interior, somente com tentação exterior. E Adão tinha toda a capacidade de fazer escolhas corretas, e ele já estava sob a responsabilidade dele. Eu e você não. Nós nascemos de um pai imperfeito, de uma mãe imperfeita, que já nasceram em pecado. Muitas vezes crescemos num ambiente terrível, num bairro difícil, talvez num lugar muito atribulado, talvez não, mas certo é que somente com 6 anos você começa a ter escolhas conscientes, e só a partir de 12 anos você tem total consciência, e aí sim você vai começar a ver o que fizeram com você. O que fizeram com você? O que fizeram com você? Fizeram algo bom? Te ajudaram bastante? Ou você chegou bem comprometido numa certa idade? Mas eu não quero falar para você sobre o que fizeram com você. Eu quero falar sobre o que Deus vai fazer com você. Eu quero te falar de um Deus que pode escrever de novo a tua história, e que pode mudar a sua identidade. Queridos, quem de nós não nos perdemos por um tempo? Quem de nós aqui em algum momento não encontrou durante um bom tempo a identidade, ou se perdeu por um tempo? Por vezes nós nos perdemos do lado de dentro e também do lado de fora. Por vezes nós somos como a ovelha perdida ou como o filho pródigo, porque nesse capítulo que nós lemos, o capítulo 15 de Lucas, do versículo 1 ao 7, conta outras 2 parábolas. A primeira parábola, e parábola vem do grego parabolê, colocar ao lado de, era uma metodologia de ensino de Jesus, muito popular
onde Jesus conta uma história para ilustrar uma verdade do mundo espiritual, e a parábola ela tem personagens, e o propósito de Cristo é que você se identifique com um dos personagens. Então a primeira parábola, Jesus vai contar numa sequência de 3 parábolas, é a ovelha perdida. E o que levou Jesus a contar essa parábola? É porque ele estava sentado com publicanos e pecadores. Os publicanos eram os cobradores de impostos, eram os estrangeiros. E os pecadores são todos aqueles que precisam andar na verdade. E Jesus estava com eles, comendo e bebendo e ensinando. E os mestres da lei, os fariseus, uma das classes religiosas da época, e estavam lá observando Jesus conversando, ministrando, ensinando, restaurando a identidade daquele povo. Só que eles julgaram. Irmãos, qual que é a diferença de Salmo 1, que diz: nós não devemos nos deter no caminho do pecador, nem assentar na roda do escarnecedor, mas antes devemos ter prazer na lei do Senhor? Qual que é a diferença em não andar no conselho dos ímpios, se deter no caminho dos pecadores, assentar na roda dos escarnecedores? E aí você vai falar assim: mas pastor, Jesus não sentava com publicanos e pecadores. Qual que é a diferença entre Jesus e o Salmo 1? É que no Salmo 1 a gente está ouvindo. No Salmo 1 nós somos passageiros dentro desse carro. No Salmo 1 nós estamos sendo influenciados. E aqui Jesus não é o passageiro, ele é o motorista. Aqui Jesus não está sendo influenciado, ele está influenciando. Eu tenho amigos assim que estão nas drogas, eu tenho amigos que eu sento com eles que são homossexuais, eu janto com eles, almoço com eles. Eu tenho um amigo corrupto, eu tenho um amigo que está perdido. Mas como que ele vai se encontrar se eu não me assentar com ele? Quem está entendendo isso? Tem muita gente que se converte, em vez de se tornar mais legal, fica chato e começa a criticar todo mundo, atacar todo mundo, fazendo com que os pecadores façam o quê? Se afastem. Irmãos, nunca confundem atacar o pecado com atacar o pecador. Jesus, ele tinha um coração cheio de graça, e ele diz: eu não vim para o são, eu vim para o doente. Irmãos, Jesus não senta com quem acha que não precisa. E Jesus senta com aqueles homens, e porque ele foi julgado por eles, por estar assentado ali, o grupo religioso, estar assentado com eles, Jesus conta 3 parábolas seguidas, para combater o sistema de crenças deles. Primeira parábola, a ovelha perdida. O que é o aprisco? O aprisco é a casa do Pai, nós somos as ovelhas. O aprisco é a igreja. E a igreja, o templo faz parte do aprisco, mas nós somos as ovelhas que está nesse grande aprisco chamado igreja. Você pode dizer amém? Amém. Só que por vezes nós nos perdemos por fora, porque está faltando uma cura na nossa identidade, e quando nós não temos a nossa identidade curada, nós não sabemos quem queremos agradar. Eu já fui assim, eu já fui uma pessoa carente ao extremo. Se chegar num grupo de cearense, eu falo: e aí maninho, beleza bichinho? Se eu chegasse num gaúcho, como é que está, guri? Trilegal? Chegasse num catarina, queres, não queres, fales. Chegasse num mineiro, ai senhor, você está entendendo? Eu já torci para o Flamengo sendo fluminense. Aí ó, gente, é verdade, eu era fluminense já. E mau gosto não impede ninguém de entrar no céu, não é verdade? Vai entrar no céu, Gênesis. Mas certo que eu era fluminense porque eu era goleiro no Fidoca. Eu morava aqui em Porto Velho e eu fazia escolinha no Fidoca. E na época o Fluminense tinha um goleiro chamado Ricardo Pinto, e eu gostava daquele goleiro. Comecei a torcer pro Fluminense, olha que miséria. Mas não deixei meu filho torcer pro Fluminense, ele é flamenguista. Mais um perdido, né? mas é brincadeira. Vamos voltar para o assunto sério.
E aí, o meu patrão era flamenguista. Gente, o meu patrão era o quê? Sérgio da S. Brindes. E eu tinha carência de pai. Eu tinha carência do quê? Eu não tinha um bom relacionamento com meu pai, mesmo ele sendo pastor e crente. Eu tinha uma carência dentro do meu peito. E quando eu queria ser aceito, eu comecei a torcer Flamengo, falei que era flamenguista. E só que isso era a menor das coisas, porque muitas vezes eu negociei minha fé, porque faltava identidade. Uma coisa que nós precisamos entender: fé não é algo só que você tem para receber milagre. Fé é uma identidade nova gerada em nós. Fé é uma identidade de filho. Fé é uma identidade de filho. E a fé você obtém quando você recebe Jesus. Todos quanto receberam, deu direito de ser chamados filhos de Deus. Agora não é do João e da Maria, é filho. Só que nota, irmã, você obedecia o pai da amiga ou obedecia o teu pai? Quem que mandava em você? Quem que te orientava? Tua mãe ou a mãe da amiga? A mãe da vizinha? É o teu pai ou o pai da menininha da escola? Então a voz que você ouve, a voz que você obedece, é aquela que você tem fé. Qual é a voz que você ouve e qual é a voz que você quer agradar? Não temos como agradar dois senhores. Nós vamos agradar um e desagradar. E eu, como era tão carente, eu queria agradar a todo mundo, e eu acabava não agradando ninguém. E eu fui perdendo a pessoa mais importante da minha história. Eu fui perdendo Jesus. Eu comecei em danceteria, escondido, filho de pastor, nascido em um lar evangélico. Então eu ia para Ji-Paraná vender, e eu ia numa danceteria que tinha lá, eu nem lembro o nome dela. Eu ia para Ouro Preto, tinha uma danceteria ali na entrada, na parte de cima. Eu ia para a danceteria, e o Espírito Santo falava comigo: André, o que você está fazendo aí? O que você está fazendo aí? Irmãos, muitas vezes, porque nós não temos uma identidade curada do lado de dentro, nós negociamos muitas coisas, porque nós buscamos a aceitação de fora para dentro e não de cima para baixo. E nós começamos a ouvir muitas vozes, mas nós não ouvimos a voz mais importante da nossa história, que é a voz de Deus. Eu estava confuso, eu estava perdido, eu era a ovelha perdida. Eu estava como um filho pródigo. Só que eu não era só a ovelha perdida, o filho pródigo, eu também era uma dracma perdida. Qual que é a diferença, pastor, da ovelha, do filho pródigo e da dracma perdida? É porque tanto a ovelha quanto o filho pródigo saem da casa do pai, mas a dracma perdida, você perde ela dentro de casa. Eu me perdi dentro da igreja. Às vezes nós nos perdemos dentro de casa, nos perdemos dentro da nossa casa. Nós nos perdemos do nosso marido, da nossa esposa, dos nossos filhos. Nós nos perdemos dos nossos pastores, dos nossos líderes. Nós nos perdemos da comunhão do corpo de Cristo. Nós nos perdemos da nossa empresa. Nós nos perdemos da nossa faculdade. Nós nos perdemos dos projetos de Deus, e nós não vamos para longe. Nós nos perdemos dentro de casa. Nota que não eram uma dracma, eram 10 dracmas, 10 moedas. A dracma era uma moeda. Só que tudo que vai se perder, tudo começa se perdendo pouco. E se nós não formos prontos em correr para voltar de onde nós nunca deveríamos ter saído, ou não formos prontos para procurar aquilo que foi perdido, o prejuízo só aumentando. Então, ao olhar para esse texto, nós vemos que essa mulher, ela não perdeu fora. A diferença das duas primeiras parábolas para essa terceira
é que tanto a ovelha foi embora e o pastor vai atrás para colocar ela onde? Como também o filho pródigo vai embora de casa, mas ele cai em si e ele faz os caminhos, porque aqui é um lugar de novos começos. Aí essa mulher não, essa mulher não perde, a dracma não vai embora, não é na rua. Onde que ela perde a dracma? Dentro de casa. E é isso que eu quero compartilhar com você, porque essa parábola, ela tem personagens e símbolos, e todo personagem e símbolos tem significado, e nessa parábola, o que a mulher representa? Para pensar, o que a mulher representa? Nota, a mulher, primeiro, é aquela que perde, mas é aquela que vai procurar. Então, num primeiro momento, fala de um pecador que se desviou dentro da igreja, da casa. Ele vai buscar onde é que está escondido. Só que num outro aspecto, não é só Jesus, ele também somos nós, porque nós temos que procurar o que perdeu dentro de casa, amém? Fala por mão aí, eu sei que você não gosta muito, nem eu, mas é uma técnica. O que perdeu dentro de casa? O que você perdeu dentro de casa? O que a dracma representa? Agora, queridos, para pensar. O que a dracma representa? A moeda representa. Dracma era uma moeda. O que a moeda representa? A moeda representa a alma perdida, mas ela também representa os valores perdidos dentro. Porque antes de nós sairmos da casa do Pai, irmãos, antes de um casamento acabar do lado de fora, ele acaba do lado de dentro. Antes de uma pessoa escolher ir embora da casa do Pai como filho pródigo e a ovelha, já se passou tempo que muitas coisas foram morrendo. E sair da casa do Pai só é a consequência daquilo que nós fomos perdendo do lado de dentro. Então a dracma também representa não só a ovelha perdida, um valor perdido, como uma alma perdida dentro da igreja. Mas esses são os valores que se perdem dentro de nós. Irmãos, quando nós nos convertemos de verdade, a conversão ela é avassaladora. Ela é um grande terremoto que chacoalha as nossas estruturas, e Deus derruba tudo que tem que cair na nossa vida. Você pode dizer amém? Deus vai e derruba a pornografia, derruba a fornicação, o adultério, a mentira, o roubo, as más amizades, o álcool, as drogas, o jogo. Deus vem e chacoalha a nossa estrutura. Deus derruba a rejeição, Ele derruba o abandono, aquela pessoa que você não perdoava, o pai, a mãe, o abusador, o assassino de alguém da família, aquela pessoa que te traiu. O Evangelho vem, você perdoa, e Deus faz uma cura na tua alma, e Ele te dá a verdadeira identidade e o verdadeiro propósito. Mas se nós não cuidarmos, muitas das coisas que nós vencemos por causa da graça de Deus, se nós não vigiarmos em oração, leitura da palavra, jejum, congregar na cela, ouvir louvores, nós começamos a pendurar nas paredes da nossa alma de novo tudo que caiu. Nós começamos a voltar às velhas amizades, aos velhos hábitos, porque o que o Pai vai falar para nós, nós temos que vigiar, para que a voz do nosso passado, a voz dos nossos erros não seja mais forte que a voz do nosso presente, e a voz que nos conduz para o nosso futuro, que é a voz de Deus. Qual é a voz que nós estamos ouvindo? Então a dracma representa a ovelha, a alma que se perde, e também representa os valores que se perdem. Mas nota que tem uma festa, e o que a festa representa? A festa representa o valor da salvação.
Porque todos nós, quando não estamos servindo Jesus, estamos a caminho da perdição eterna. A nossa alma é eterna. Hebreus 9:27 diz assim: ao homem está ordenado morrer uma só vez, depois disso vem um juízo. Então nós estamos no período eleitoral. Não é só no período eleitoral no Brasil, nós estamos no período eleitoral no mundo espiritual. E o período eleitoral no mundo espiritual não dura alguns meses, dura todo o período da tua vida. E o diabo está pedindo o teu voto, e Deus está pedindo o teu voto. E para quem você entregar o seu coração, é com quem você vai passar a eternidade. E o Pai está falando para você: ouve a minha voz. Não ouve a voz do seu passado, não ouve a voz do que fizeram com você, não ouve a voz do seu ambiente antigo, porque eu tenho um futuro glorioso para você, onde nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem desceu para o coração humano aquilo que Deus preparou para você. Ele foi para o Pai preparar moradas, para que onde Ele estivesse, você e eu pudéssemos estar. Eu vou voltar para buscar vocês, é uma promessa. Quem morrer com Cristo, ainda que esteja morto, viverá. Quem tem o Filho, tem a vida. Então, quando você olha para esse texto, você vê que tem celebração. Tem celebração, porque o nosso Deus é um Deus festeiro. Fala por irmão, irmão, Deus é festeiro. Deus não é depressivo, entendeu? Deus não é aquele Deus carrancudo. Deus gosta de festa, porque quando você vê a ovelha voltando, comemora. Quando você vê o filho voltando, tem bezerro cevado, tem churrasco. E quando você vê a dracma sendo recuperada, chama as amigas, chama os amigos, vamos celebrar, porque Deus celebra aquilo que se recupera. E às vezes nós celebramos a conquista de um carro, de uma casa, celebramos a formatura na faculdade, tem que celebrar mesmo, mas muitas vezes não celebramos um pecador que se arrepende, que vale mais que o mundo inteiro. Queridos, muitas vezes nós ficamos tão presos na mentira do diabo. Palhinha, você não foi planejado, você é um erro. A tua mãe, você deveria virar um aborto, porque tua mãe não te quis. Teu pai te fez numa noite de carnaval. Você é filho de uma gozada. Me perdoa, tá, irmãos? Vou falar rasgado. Quem me conhece já sabe que eu falo rasgado. O diabo vai falar isso. E sua mãe tentou tomar Citotec, que boa, chá, bateu a barriga na parede, trancou na hora do parto. Então você não deveria ter nascido. O diabo vai pegar o capítulo ruim da história dele para fazer desse capítulo ruim a história. E a rejeição dos pais fica como se fosse quem que fez isso? Deus. E o diabo vai trabalhar para destruir a sua identidade valorosa, a sua identidade valiosa, valorosa, para dizer: você não tem, te colocando na depressão. Ei, Deus quer fazer festa com você, te colocando na depressão, você ficar num canto amuado, ninguém me ama, ninguém se importa comigo, meu pai me deixou, minha mãe foi embora, meus irmãos são meus inimigos. E você fica isolado, porque o diabo vai trabalhar construção da tua identidade a partir do homem. Mas quem que formou você ainda no ventre da mãe? Projeta Salmo 139:16 para mim. Salmo 139:16. Os teus olhos viram o meu embrião. Ei, onde foi que Deus te viu? Todos os dias determinados para mim foram escritos no teu livro antes de qualquer deles existir. Sabe qual que é o nome desse livro?
livro dos planos de Deus. Só que, queridos, não tem só o livro dos planos de Deus, tem o livro das nossas obras, que nós vamos ser julgados por aquilo que fizemos. E tem um livro da vida, está lá em Apocalipse 20:12 e no 20:15. Então tem o livro dos planos de Deus, tem o livro das nossas escolhas, das nossas obras, e nós não vamos ser julgados pelo plano de Deus para nós, nós vamos ser julgados pelas nossas obras. E quem tiver feito a vontade de Deus, vivido o propósito de Deus, vai estar com o nome escrito no livro da vida. E você e eu não vamos poder dizer: ah, mas fizeram comigo. Olha, meu filho, fizeram com você até 12 anos. Realmente você chegou com 12 anos bem comprometido, teu pai te abandonou, tua mãe te bateu muito, você cresceu num bairro terrível. Olha, realmente você foi ensinado tudo errado, mas eu coloquei tanta gente no teu caminho para te procurar. Eu coloquei gente para te ajudar a encontrar as dracmas perdidas. Eu coloquei gente para buscar você. Eu coloquei a palavra nos seus olhos e nos seus ouvidos. Eu tentei te dar um GPS, uma bússola para você dar certo. Então, lá naquela hora, ninguém vai poder usar de argumento de que Deus não buscou a gente. E nós não vamos poder dizer: Senhor, o Senhor fez isso comigo. Olha o que o Senhor fez comigo. Irmãos, nós pregamos que nós escolhemos, mas quando a coisa ruim acontece, a gente culpa quem? Como se Deus tivesse feito um filho na noite de carnaval, como se Deus tivesse mandado fazer o aborto. Não, nunca culpe Deus por aquilo que o homem faz. O que acontece é que Deus chora por você, Deus chora com você, mas o que Deus vai fazer por você é preparar um caminho de restauração para você, é te dar na lei da responsabilidade uma nova escolha, uma nova oportunidade, onde você não dependa mais de ninguém, só de você. E o que Deus fez? Ele te colocou aqui hoje para dizer: está na tua mão, porque o que Ele tinha que fazer por você está consumado, e Ele está aqui para te ajudar. E Ele te faz algumas perguntas. Primeiro, onde você se perdeu? Faz uma pergunta para você: se é que você se perdeu, se é que você está perdido, se é que você está fora do propósito de Deus, onde você se perdeu? Para pensar em qual capítulo da minha história, em que estágio da minha vida eu me perdi. Por que eu me perdi? Com quem eu andei, com quem eu não andei, o que eu fiz, o que eu não fiz. Qual foi a escolha que me tirou do caminho, ou qual foi a escolha que não me colocou no caminho? Onde foi que nós nos afastamos do plano de Deus? Onde você perdeu o seu real valor? Porque muitas vezes nós começamos, eu fico vendo, irmãos, olha, hoje um andarilho foi lá pedir comida na casa do pastor que eu estava hospedado em Jaru. Um jovem, quando a pastora deu comida para ele, ele chorou. E eu fico vendo a situação de uma pessoa que está na rua, jovem. Onde foi que esse rapaz se perdeu? Aonde foi que ele perdeu o valor dele não olhar no espelho e dizer: eu sou imagem e semelhança de Deus? Onde foi que ele errou? Onde foi que ele não voltou? Onde foi que ele não procurou? Mas eu quero que você saiba que o diabo ele vai mentir sobre você. E eu quero te dizer algumas mentiras que o diabo vai contar para você. Primeiro, o diabo vai dizer que você é o seu passado. Mas eu quero dizer para você que você não é o seu passado. Você não é o seu passado. Moisés, Davi, Paulo, Jacó. Davi assassinou, adulterou. Jacó era enganador, virou Israel. O Saulo era perseguidor, virou Paulo. Você não é o seu passado. O diabo quer transformar o pior dia da sua vida, o pior capítulo da tua história, a tua pior decisão na tua história inteira. E se você não ressignificar, se você não pedir perdão, e se você não for pedir perdão para Deus e para a pessoa, se você não se perdoar,
E se você não perdoar quem fez alguma coisa com você, você vai ficar andando em círculos, e o teu pior capítulo vai se tornar o final da tua história. O que liberta a gente é a gente se libertar do passado e entender que um momento da tua história não é a tua história. Pedro, no pior momento da história dele, nega Jesus. Ele joga a dracma dele e ele chora amargamente. E Pedro não vai procurar a dracma. Jesus vai até ele devolver a dracma que ele perdeu. Jesus quer devolver seu ministério hoje. Jesus quer devolver a paixão pelas almas. Jesus quer devolver para você a sede de orar, de buscar a presença dEle. Jesus quer devolver o amor no seu casamento, a paixão pela faculdade, pelo trabalho, o amor pela vida. Ei! Deus não quer que você volte à vida antiga de pescador. Ele te chamou para pescar almas. Ele te chamou para viver algo novo. E muitas vezes nós queremos resumir a nossa história a um erro, porque a nossa identidade não está curada. Tem muito de Simão em nós, mas só vai existir um Pedro se um Cristo investir tempo para curar a identidade de um Simão. E Deus te levantou para curar a identidade de um Simão, para dizer que ele é Pedro. E Jesus diz: apacenta as minhas ovelhas. Ei Pedro, ei Pedro. Pedro não busca Jesus, Jesus busca Pedro, como Ele está te buscando hoje, para te devolver a dracma. Você não é o seu passado, mas você também não é o que fizeram com você. Olha para Moisés, o que fizeram com ele. Ele teve escolha de crescer com a mãe? Teve? De crescer com o pai? Vai crescer num palácio no Egito, num povo estranho, onde ele era tratado com desdém. Ele vai crescer num lugar que não é o ambiente dele. Olha Moisés, ele não é nem judeu e não é nem egípcio. Você entende esse? Às vezes você está na casa da mãe e não se sente filho, porque a mãe casou com outro homem. Está na casa do pai e não se sente filho, porque casou com outra mulher. Chega na igreja, não se sente filho. Sempre o coração está dividido, não tem senso de pertencer. Moisés vivia uma espécie de bastardia. Não tinha lugar que era o lugar dele. E quando ele vê um egípcio batendo no judeu, ele assassina, porque tinha raiva dentro dele. Quem está entendendo isso? E ele vai fugir para um deserto. Lá num deserto Deus vai curar a identidade dele. Lá no deserto Deus vai devolver a dracma que foi roubada dele. Deus vai devolver um cajado para ele que não é um cajado contaminado. E Deus vai chamar Moisés para ser um bom pastor. Você não é o local onde você está. Diga: eu não sou o local onde eu estou. Olha José. José deixa de ser filho amado para virar escravo, e deixa de ser escravo para virar presidiário. Mas sabe por que José se torna governador? Porque o lugar que ele estava não dizia quem ele era. Não importa o lugar que você está, se comporte como filho, porque isso te colocará no lugar de governo. Não permita que uma doença, uma demissão, não permita que um fim de um relacionamento, não permita que as tragédias da sua vida faça com que o seu comportamento mude. Ele tinha tudo para ficar revoltado. Ele tinha tudo para dizer: sabe, fui bom filho para o meu pai, olha onde eu vim parar, virei escravo. Aí fui bom escravo, virei presidiário. Sabe uma coisa? Agora eu vou ser líder do PCC e do CV aqui no Egito. Não. Sabe por que José vai para o palácio? Porque ele não é o lugar que ele está. Ele continua se comportando como filho. Ele não deixa o lugar roubar a dracma dele. Não deixe o lugar que você está e o momento que você está atravessando roubar a sua visão de filho. Sabe por quê? Você não é o seu momento. Você não é o seu. Jó perdeu tudo.
O momento de Jó era uma desgraça, e a mulher dele sucumbe ao momento. Amaldiçoa o teu Deus? Você fala como uma louca. Deus deu? O Pai continua sendo bom nos momentos difíceis, irmão. Deus continua sendo bom nos momentos difíceis. Nunca perca a sua identidade de filho na hora da dor, porque Deus vai devolver aos fiéis tudo em dobro. Você não tem um futuro incerto. Isaías 49:15 diz que ainda que uma mãe se esqueça de um filho que trouxe a nascer, todavia o Senhor jamais se esquece de você. Você está seguro, e você não é o que os outros dizem, você é o que Deus diz, e você é o que Ele planejou para você. Você vai aceitar essa identidade e viver os planos de Deus? Talvez você teve esse encontro poderoso com Jesus, mas você foi perdendo o fervor, você foi deixando de priorizar as coisas de Deus e buscando outra coisa, e começou a buscar valores menos importantes, e Deus te trouxe aqui nessa noite para recuperar esses valores. Mas Deus quer que você procure no lugar certo, porque muitas vezes nós não encontramos a dracma, sabe por quê? Porque nós estamos procurando a dracma do lado de fora, e Deus quer que você procure do lado de dentro. O problema é que você perde do lado de dentro e procura do lado, e nós procuramos um culpado. Foi meu pai, foi minha mãe, foi meu vizinho. Até pode ter sido, mas a responsabilidade é de quem? É minha. Ei, teu valor está aí dentro de você. Teu valor está aí dentro de você. O seu potencial pode não ter saído ainda, mas ele está aí. Eu quero te dizer como profeta de Deus, que está aí o que Deus colocou. E Deus me trouxe aqui para ativar o que está aí dentro. Não é porque você não se tornou ainda que já não está aí. Só que se você crer, você verá a glória de Deus. Não é ver para crer. No mundo espiritual é crer. Então tudo que você vai ter, tudo que você vai ser, tudo que você vai fazer não está do lado de fora, está do lado de dentro. A mensagem que convida à restauração pode vir de fora, mas a resposta vem do alto e está do lado de dentro. Está do lado de dentro. Você talvez esteja procurando alguém para colocar a mão na tua cabeça, para devolver para você, mas não é essa a receita. Nós aprendemos com a mulher o que ela fez. O que ela fez para encontrar a dracma? Primeiro, acenda a luz. O que ela fez? Ela acendeu a candeia. Irmãos, nós só conseguimos encontrar o que perdemos quando colocamos luz. Nós precisamos da luz de Deus. A luz de Deus está na palavra. A luz de Deus está na casa de Deus. A luz de Deus está nas boas companhias, nas boas amizades que nos ajudam a encontrar o caminho. Acenda a luz. Só que quando ela acendeu a luz, o que ela encontrou? A casa suja. Quando ela acendeu a luz, ela viu que a casa estava precisando de uma faxina. Porque nós só vamos encontrar o que perdemos quando nós limparmos o ambiente. Ei, limpe o ambiente. Talvez a tua cabeça está cheia de vozes. São muitas vozes falando. O ambiente talvez esteja sujo com muitas coisas, e Deus te trouxe aqui para dizer: limpe o ambiente. Depois ela foi procurar atentamente. Muitas vezes nós queremos resolver um problema de longa data, e nós perdemos de recuperar a dracma, porque nós perdemos de procurar o quê? Atentamente. E ela procurou com perseverança. Ela procurou com perseverança, ela abaixou. Abaixar fala de humildade, abaixar fala de quebrantamento, abaixar fala de humilhação. E ela procurou até encontrar. Isso fala de perseverança. Persevere. Talvez você esteja buscando recuperar o que você perdeu. Persevere. Deus te trouxe aqui para dizer: persevere. Ligue a luz, limpe a casa, procure atentamente, se abaixe, persevere. E quando você encontrar,
E você vai. Vou repetir. E quando você encontrar, e você vai. Celebre! Vamos colocar em pé. Celebre. Celebre. Celebre o que Deus já te entregou. Celebre o que Deus já devolveu para você. Eu quero convidar você a pensar agora. Ei, rebalabaxê, calabassurei, balabá. Há um ambiente de glória aqui. A presença de Deus está nesse lugar. A nuvem de Deus está aqui. Deixa a nuvem de Deus te tocar. Para de entrar e sair do jeito que você entrou. Tem um ambiente de glória. Toque Deus. Abaixe. Abaixe. Suje tua maquiagem. Não tenha vergonha de chorar na presença do Senhor. Não tenha vergonha de gritar, de chamar a presença dEle. Deus quer te devolver o que você perdeu. E Deus quer que você celebre o que está aí. Talvez você está vivendo o melhor tempo da tua história. Celebre! E não tenha medo. Não tenha medo. Ele estará com você todos os dias. Pai, em nome de Jesus, eu não sei o que essa pessoa está passando, Senhor. Ah, Senhor, eu não sei o que foi perdido, mas eu quero conclamar o Senhor e o Teu Espírito, que seja ativado nessa noite a chama do Teu Espírito. Espírito Santo, vem nesse lugar e toma com o Teu poder e a Tua glória essa vida. Senhor, que ele seja consolado, ela seja consolada pelo Teu Espírito. Essa pessoa que entrou aqui desistida, com vontade de tirar a vida, que entrou aqui não acreditando mais, mas que o Senhor está falando, bradando nesta noite, que essa identidade que foi dada não é a que o Senhor tem, e que o Senhor tem algo novo e maravilhoso. Essa pessoa que perdeu possa reencontrar, e aquela que nunca encontrou possa encontrar, se uma, se duas, se três, se todas as dracmas. Que a verdadeira identidade do céu seja destrancada na vida dessa pessoa, e aquilo que se perdeu dentro de nós seja ativado hoje. A sede, a fome pela Tua presença, pela Tua palavra, pela célula, pelo trabalho, pela universidade. Senhor, que volte a queimar, volte a queimar. E Senhor, aquilo que está de pé, talvez tem pessoas vivendo aqui a melhor fase da história, que nós possamos celebrar, porque é a gratidão que garante o futuro, é a gratidão que garante a nova colheita. E Senhor, nós queremos Te agradecer por tudo que o Senhor tem feito. Nós estamos alegres, Senhor. Nós somos gratos por Jesus, somos gratos pelo Espírito Santo, somos gratos pela obra da cruz. Gratidão, Senhor. Nada do que fizermos, nada do que falarmos será suficiente para agradecer o que o Senhor fez por nós.